Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a compartilhar, acionar o sininho. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade e a bela missão. O Evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos, na 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. A multidão se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como se de costume, as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram-se se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, mais uma vez um texto que mexe profundamente com o coração de tantos irmãos cristãos, né? De tantos e tantos irmãos. E a igreja, ela procura dar uma resposta na sinceridade, mas na caridade. Com muita sinceridade, dentro de uma imensa caridade, para os casais especiais, os casais de segunda união. A igreja faz um trabalho bonito com essa realidade, porém a verdade dentro da caridade. E é importante e interessante aqui dizer que para pôr Jesus em prova, os fariseus colocam essa questão mosaica, falando o que Moisés, o que acontecia lá no Antigo Testamento. E vamos entender o que acontecia lá. Olha, para muitos a discussão era: pode ou não pode despedir-se da mulher? E aqui a gente vê que é uma discussão onde tem o machismo bem enraizado, porque a mulher não era nada, a mulher era um objeto. Objeto. Eu posso quebrar esse objeto ou posso não quebrar esse objeto? Posso levar esse móvel para cá ou posso levar esse móvel para lá? Era um objeto. E aí, há aqueles que achavam que poderia despedir a mulher, ou seja, dar uma carta de divórcio, simplesmente porque a mulher queimou o arroz, por exemplo. Veja como era banal se despedir a mulher. Porque a mulher queimou o arroz, ou porque a mulher atrasou com as tarefas do dia a dia, e outros porque a mulher traiu. Então, era uma confusão de achismo, mas a mulher era o objeto.
E aí vem Jesus para colocar a mulher no centro, homem e mulher. Olha só como bonito Jesus vai lá no Antigo Testamento, diz, não era assim desde o começo. O que Moisés fez? Aí os discípulos, não, melhor dizendo, os fariseus responderam, olha, Moisés permitiu, a lei mosaica permitia o divórcio à mulher, mas a intenção de Moisés era o seguinte, a mulher, por exemplo, a mulher que ficava viúva, ela não tinha direito a nada, absolutamente nada. E o interessante é que ela não podia voltar para a casa dos seus pais e a família do falecido também não podia acolhê-la. A mulher, ela ficava à deriva. Ela tinha que virar mendiga. Ela ficava de favores. Moisés resolveu isto. E aí vem a questão do divórcio. Moisés também resolveu isto, dá uma carta de divórcio. Porém, Jesus diz assim, olha, Moisés precisou fazer isso, mas no começo não era assim. Não era assim. E Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. E olha que eu estou falando de queimar o feijão. Então, quantas mulheres não eram escravizadas, até por que não dizer assassinadas, porque não fazia a vontade do homem, do marido. Dureza do coração. Então, o divórcio nasce da dureza do coração do homem. Não nasce do desejo de Moisés, mas nasce do desejo mau do homem, do coração duro, por causa da dureza do vosso coração. Então, aqui, uma questão muito latente, que nós precisamos ter cuidado no falar, mas mostrar com clareza que Jesus não se sentiu feliz com a separação. Tanto é que ele bate o xeque-mate com os discípulos, porque Jesus não acabou ali com a discussão, falou qual foi o resultado, o porquê do divórcio, por causa da dureza do coração, e os fariseus se calaram, mas os discípulos perguntaram o mesmo tema, e ele foi dizendo, olha, se divorciar da mulher e casar com outro homem, cometerá adultério contra a primeira. Se a mulher se divorciar do marido e casar com outro homem, cometerá adultério. Ou seja, adulterar, ou seja, é colocar além das regras de Deus, está acima das regras de Deus. Se colocasse acima dessas regras. E Jesus colocou bem claro aqui. Então nós queremos, sim, a igreja tem uma missão muito bela de colocar no coração dos casais de segunda união, né, o acolhimento da igreja, na verdade, sempre na verdade, mas a igreja quer acolher. A igreja não quer ter a dureza do coração diante de uma situação, e a gente sabe que são diversas situações, né? Nem todo mundo é preparado para o casamento, nem todo mundo tem vocação para o casamento. Se casa sem vocação, alguém casa sem vocação, vai se separar, porque não tem vocação. Então, a igreja quer dar para esses casais um alento de carinho, de acolhimento, mas sempre na verdade. E o resto é com Deus. Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus de bondade, vai dar um desfecho para essa situação que a igreja não consegue dar diante da palavra que o nosso Senhor nos dá, porém, nosso Senhor é rico em misericórdia. E nós sabemos disso e por isso acolhemos os casais de segunda união. Mas é muito triste os jovens não terem vocação e se casarem, e depois, com a mesma simplicidade e rapidez, se separam. Não pode. O homem e a mulher, uma só carne,
Sangrar a carne do outro é sangrar a própria carne. Então a palavra de Deus deixa claro para nós e que nós queremos, no dia de hoje, acolher essa palavra e fazer com que essa palavra torne-se vida em nossas vidas, acolhendo tantas realidades de casais, né, de casais dos seus matrimônios, para que de fato nós possamos viver a intensidade da nossa fé. Homem e mulher, Deus os fez e Deus fez para que o amor pudesse acontecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo de Maria, nos dê a graça da fidelidade, que Maria Santíssima, nossa mãe, nos ajude a ter a casa para cuidar de sacerdotes, nos ajude a aumentar as vocações no Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.